Esta conferência será gravada agora. Eu queria apresentar para os conselheiros a proposta do projeto que foi realizado com relação, após a obra do prédio atrás, como a gente iria arrumar os gabinetes todos aqui dos conselheiros, como ficaria. Então, a empresa do projeto vai entrar e vai apresentar o projeto para todos. Se alguém tiver alguma pergunta, alguma coisa, pode fazer para eles. E também, se depois quiser ver, vamos dizer assim, sem ser pela internet, a gente marca uma outra apresentação. Tá? Para informar, a parte das apropriações dos prédios já foram feitas, já derrubamos a casa, já fizemos a limpeza todas. O processo licitatório vai ser feito pela Secretaria de Infraestrutura, toda obra e recursos será destinado para a Secretaria de Infraestrutura e ela vai realizar a obra do prédio e posteriormente, nós estamos fazendo a licitação vamos dizer assim, da arrumação do prédio antigo, que será a parte da fachada, desde a parte da estrutura dos vidros todas, e com relação aí a gente vai também dar uma arrumada com o espaço que vai surgir, a gente vai arrumar o segundo andar para que possam os conselheiros terem a sua assessoria junto. Então, ficaria cada conselheiro com os gabinetes são padronizados e as assessorias vão ficar junto de cada conselheiro. Essa é a proposta. Então, vamos começar. Por favor, uma palavra a Adriana para a leitura da ata da sessão anterior. Ata da 25ª Sessão Ordinária do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas. Aos 27 dias do mês de julho do ano 2021, foi realizada a sessão plenária desta Corte de Contas, na forma online, por videoconferência, sob a presidência do excelentíssimo senhor presidente, conselheiro Otávio Lessa de Geraldo Santos, onde reunirizou os senhores conselheiros, vice-presidente, conselheiro Fernando Ribeiro Toledo, conselheira Maria Cleide Costa Bezerra, conselheiro Anselmo Roberto de Almeida Brito, conselheiro substituto Sérgio Carto Maciel, conselheira substituta Ana Raquel Ribeiro Sampaio Calheiros, conselheiro substituto Alberto Pires Alves de Abreu, Ministério Público de Constituir presente, representado pela doutora procuradora Estela de Barros Lima Abreu Cavalcante. Havendo o número para deliberar, o excelentíssimo senhor presidente declarou em nome de Deus aberta a sessão, solicitando a leitura da ata da sessão anterior que foi aprovada. Na hora do expediente, o senhor conselheiro Anselmo Roberto de Almeida Brito solicitou a inversão de pauta. O excelentíssimo senhor presidente facultou a palavra, não havendo quem quisesse fazer uso, passou-se para a ordem do dia. Relatora conselheira Maria Cleide Costa Bezerra, TC 3547-2021, adiado para a próxima sessão. Relatora conselheira substituta Ana Raquel Ribeiro Sampaio Calheiros, em substituição ao senhor conselheiro Rodrigo Siqueira Cavalcante, TC 4211-2008, prestação de contas do governo, exercício financeiro 2007, aprovado parecer prévio pela reprovação e rejeição das contas. TC 4744-2011, prestação de contas, exercício financeiro 2010, aprovado parecer prévio pela reprovação e rejeição das contas. Relator conselheiro substituto Sérgio Ricardo Maciel, TC 4569-2021, consulta, aprovada acordo 40. TC 6838-2021, retirado de pauta. Relator conselheiro Anselmo Roberto de Almeida Brito, TC 12530-2014, pedido de reconsideração, aprovado acordo 41. TC 5779-2011, retirado de pauta. Não havendo mais processo a relatar, o excelentíssimo senhor presidente facultou a palavra, não havendo quem quisesse fazer uso. Em nome de Deus, encerrou a sessão, convocando-se para a próxima no horário regimental. Em discussão, a ata que acaba de ser lida. Em votação, conselheira Rosa. Presidente, eu não estive presente a esta sessão. Conselheiro Fernando. De acordo, presidente. Conselheiro Rodrigo. Presidente, eu também não participei da sessão anterior, de modo que eu vou me abster de votar. Conselheiro Sérgio. De acordo, senhor presidente. Conselheiro Alberto. De acordo, senhor presidente. Aprovada a conselheira Cleide acabou de me ligar, também não virá hoje para a sessão.
Então, como nós combinamos, então vou solicitar ao Luciano que, por favor, entre agora no sistema, Luciano, para poder fazer a apresentação para os conselheiros. Bom dia a todos. Bom dia, presidente. Bom dia aos senhores conselheiros. Meu nome é Luciano Lima, sou diretor aqui da Formalenho, Maceió, e vou passar a apresentação aqui que foi feito um projeto de padronização dos móveis do Tribunal de Contas. Só me confirme se vocês estão vendo essa tela. Então sim, Luciano. Pode. Aqui estamos vendo. Pronto, eu vou seguir. O projeto é um projeto de todo o mobiliário do tribunal, onde ele contempla a parte de mobiliário planejado das salas dos conselheiros. E falando um pouco da Formalenho, é uma empresa que tem já uma expertise há mais de 25 anos a nível Brasil, e a gente resolveu fazer esse projeto aí para poder apresentar para vocês, visando ter o maior conforto e um projeto mais moderno para o tribunal. A Flávia, que está aqui do meu lado, é arquiteta. Ela desenvolveu também essa parte desse projeto e ela vai falar alguns benefícios do mobiliário. Bom dia a todos. Eu sou a Flávia, eu sou arquiteta aqui da Formalenho. Eu desenvolvi o projeto, tá, seguindo um padrão referente, né, a cada cargo. Eu vou iniciar pela presidência, tá certo? Pela presidência a gente vai ver agora a recepção. Essa é uma vista aérea da recepção. Todo esse projeto ele já foi desenvolvido para as novas divisões que vão ter das divisões, tá certo? Então, vocês se perceberem um ambiente maior, um ambiente um pouco menor do que vocês estão acostumados, é porque as divisórias elas estão contemplando novos espaços, ok? Essa é a vista de quem entra na recepção. A gente vai ter uma mesa para as recepcionistas, vai ter uma mesa atrás dos sofás para um apoio, certo? Essa é a vista de quem senta no sofá, de 3 lugares, com a vista para a mesa. É uma vista mais lateral da recepção. A gente está usando, nessas salas, 2 acabamentos, ok? A gente está usando um madeirado, que é um Hanover, que é um madeirado claro, e está usando o Taços, que é um acabamento em MDF, que ele faz alusão ao mármore. Essa é a vista de quem vai trabalhar na parte da recepção. É uma mesa para 2 lugares, dividida por um gaveteiro. E essa já é a parte da assessoria da presidência. É uma mesa com 8 estações. E a gente tem mobiliário também para armazenamento, certo? Essa é uma vista lateralizada da mesa para ver as estações. Elas vão ser divididas por chapas, certo? De 30 centímetros para manter a privacidade e o espaço de trabalho. Essa é a parte do mobiliário de armazenamento e decoração também. A gente está revestindo as colunas com o mesmo madeirado que a gente está usando, o mesmo acabamento madeirado. Outra vista dos armários. Essa já é a sala do chefe de gabinete, é uma vista aérea. Vai ser uma mesa em L, móveis para armazenamento, e a gente também reveste as colunas. Essa é a vista de quem entra na sala. Se alguém tiver alguma observação, alguma dúvida, pode... Eu só peço que ative o microfone, porque a gente não está vendo a tela, a gente só está vendo a apresentação, tá? Mas se alguém tiver uma dúvida, pode falar. Pronto, outra vista da sala do chefe de gabinete. Vai ser uma mesa que ela pode receber até 4 pessoas, mas no caso a gente só está prevendo 2 lugares, mas ela pode receber até 4 lugares. Um móvel alto também para armazenamento.
nichos iluminados para design. E essa já é a sala do presidente. É uma vista aérea, né? Os acessos são por aqui e por aqui. Essa vista a gente consegue ver a parte de recepção, a parte onde o presidente vai ficar, e tem essa parte aqui que é uma antessala para o banheiro. Essa é a vista de quem entra na sala. A gente está prevendo outra locação para a mesa do presidente, ela vai ficar agora nesse lugar, que é onde fica a porta para a sala de reunião, e aqui vai ficar a antessala para o banheiro, onde a gente está prevendo um closet, né? Essa é a vista interna do closet, ele vai ser todo madeirado e ele vai ser no modelo modular. Você pode subir as prateleiras, pode descer as prateleiras, de acordo com a necessidade. Essa é a vista da mesa, a gente está colocando aqui um elemento de prateleiras para decoração, usando aquele acabamento que eu falei, que ele faz alusão ao mármore. Outra vista, essa é uma parte de armazenamento. Essa daqui é a coluna revestida. Uma vista mais lateral, mostrando o contexto completo da sala. E essa vista da parte de recepção dos convidados da sala do presidente, que a gente vai ter um móvel para apoiar a TV. Essa é a sala de reunião, a vista aérea da sala de reunião. O acesso fica por aqui, certo? Essa mesa, ela é uma mesa de quase 5 metros. Ela está prevendo aqui no centro dela uma faixa onde a gente vai ter caixas de tomada e de entradas de lógica, né? Toda essa parte de lógica, de fiação, de automação vai estar dentro dessas caixas e vai ser organizado abaixo da mesa. Então, essa parte de fiação ela não vai ficar aparente. Essa sala está composta para 11 lugares, né? Isso. Contando com o presidente. São presidente mais 10 lugares. A gente vai ter um painel aqui, um móvel painel, onde vai vir a TV, né, que pode ser uma TV de até 70 polegadas, cabe com tranquilidade. E aí a gente está usando esse acabamento que faz alusão ao mármore, colocando embaixo uma parte de armazenamento e em cima mais uma parte de decoração. Tá? Essa é a vista do presidente, que ele vai ter acesso direto à vista direta para a TV, uma vista mais lateralizada da mesa. Essa parte a gente está colocando um painel ripado para decoração e aqui um móvel para copa, né, para apoio de copa. E agora a gente vai entrar no plenário, né, a proposta que a gente está fazendo para o plenário. Essa é a vista aérea do plenário, né, a vista do palco, onde vai ter uma mesa para 12 lugares. Fala sobre as cadeiras dos assessores que vão ficar atrás. Isso. Está sendo prevista a cadeira dos conselheiros e do presidente e também dos assessores. Dos assessores, se preciso, né? São cadeiras móveis. Quando precisa, elas podem ser posicionadas aí. Quando não, elas podem ser recolhidas. Um totem, um púlpito aqui. Esse púlpito também no madeirado. No plenário, a gente já está usando um acabamento que ele também faz alusão ao mármore, mas um mármore preto, né? Porque para o plenário, a gente achou que cabia mais esse acabamento, ia destacar mais o letreiro do plenário e ia dar, de certa forma, esse destaque à sala do plenário. Outra vista da mesa. No centro vai o brasão. Uma vista da mesa com as cadeiras de apoio. As poltronas que vão ser substituídas. As poltronas, está sendo previsto poltrona de auditório para o plenário. Vão ser poltronas fixas. E agora vamos entrar na parte dos conselheiros.
a vista aérea da secretaria, mesa também para 2 lugares e um móvel de copa, de apoio de copa. A gente manteve o mesmo padrão, né? A gente está mantendo o mesmo padrão que a gente usou na presidência, a gente está usando para a parte dos conselheiros. Aqui atrás, uma parte de armazenamento, o apoio. A única diferença é por questão de ajuste de layout, a gente precisou separar a mesa, mas vão ser mesas de 8 estações também, só que vão ser divididas em 2 mesas com 4 estações cada. Mas mantém o mesmo padrão de acabamento e de mobiliário. A sala do chefe de gabinete, também uma mesa em L, móveis para armazenamento. Aí é do conselheiro, né? E a sala do conselheiro, tá? Que a gente também está colocando esse móvel de prateleira, com acabamento taços, a mesa, móveis de armazenamento, a parte de recepção. Aqui o móvel da TV. E uma mesa também para 4 lugares. Deixa isso pra lá. Pronto. A proposta foi essa. Se alguém tem alguma dúvida, pode falar. Tá? Vou só mudar aqui a tela. Eu gostaria só de fazer uma indagação. Eu não vi a parte de banheiro do gabinete dos conselheiros, se está previsto. Banheiro. Então, na apresentação a gente não contemplou as partes de banheiro, mas a gente pode prever também. Então, Luciano, é importante essa parte dos banheiros, como é que vão ficar, entendeu? É importantíssimo também. Tá, a gente vai anotar aqui e fazer esse estudo para a parte dos banheiros. Pronto. Ok. Faça a parte do banheiro e depois aí, quando a gente estiver pronto, a gente apresenta para ele, entendeu? Se alguém tiver alguma pergunta a fazer, essas do Fernando já vamos contemplar, vamos ver. E se tiver alguma colocação, a gente faz. Se não, agradeço, Luciano, já a apresentação. Depois a gente conversa. Obrigado, Luciano. Obrigado. Obrigado. Pode sair. Luciano, tira o layout da empresa, por favor. Ok. Bom, é isso aí, só para todo mundo ter conhecimento do que está acontecendo, né? E vamos para a nossa pauta. Antes dela, eu queria botar, pena que está, eu não sei se coloca agora, mas era o questionamento que a gente está retornando com os servidores já ao trabalho, fazendo mais ou menos um rodízio de pelo menos 50% num dia, 50% no outro, e setores que efetivamente tenha espaço, tenha tudo, pode botar até os 100% do que achar necessário. Então, eu queria colocar aqui antes, para que a gente possa discutir as nossas sessões, se elas continuarão virtuais ou se elas passarão a ser presenciais. Então, essa proposta que eu queria colocar para os conselheiros. Como tem o conselheiro Anselmo e a conselheira Cleide faltando, se vocês acharem que deva ser colocado em outra sessão, a gente coloca na próxima terça-feira. Então, vocês estão com a palavra para a gente discutir esse assunto com relação às sessões, nossas sessões plenárias e obviamente, câmaras também, se passaria a ser presencial, se manteria ela ainda com relação às sessões virtuais.
está aberta a quem queira fazer alguma colocação. Presidente, Vossa Excelência tem seguido uma pauta semelhante ao Tribunal de Justiça, se não me falha a memória. Eu acho que Vossa Excelência poderia verificar como é que se comporta e tal, para que nós façamos algo com isonomia para manter esse padrão. Essa é, naturalmente, a minha sugestão. Agora, o que eu imagino também é que esse modelo de nós de ter nossas reuniões, enfim, ter algum tipo de interlocução por essas vias online, isso naturalmente isso não vai deixar mais de acontecer. Isso é uma realidade que se fixa definitivamente, eu acho que não só no Tribunal de Contas, mas em todos os demais órgãos. Estamos vendo audiências sendo repetidamente sendo feitas online na Justiça. Eu acho que essa é uma realidade que veio para ficar. Mas nós poderemos naturalmente discutir isso com mais profundidade, senhor presidente. Ok. Alguém quer fazer mais uma colocação ou a proposta do conselheiro Fernando com relação a gente seguir o que o TJ está seguindo? Se for isso, eu coloco então em votação para a gente, se a gente vai seguir o TJ, a gente segue ele. Vou verificar como é que está sendo feito a partir de hoje e a gente estabelece o que o TJ está estabelecendo. Presidente, Conselheira Rosa, pois não. é razoável e pertinente o entendimento e a sugestão do conselheiro Fernando, mas eu entendo também que, assim, a gente precisa verificar essa questão da segurança mesmo, quando nós estivermos numa condição de dizer assim, estamos realmente mais seguros para voltar a fazer uma sessão presencial. Enquanto isso não acontece, a sessão virtual online está sendo bastante eficaz. Meu pensamento é que ela deverá se manter até que todos tenham realmente uma condição de maior segurança, de maior tranquilidade para esse modo presencial, né? Porque, de toda sorte, o risco que todos correm quando se juntam mesmo em qualquer ambiente fechado é maior. É esse meu pensamento. Ok. Eu vou fazer o seguinte, eu vou verificar como está funcionando o tribunal, então na próxima semana a gente coloca isso, já estou colocando agora para que as pessoas vão pensando a melhor forma e o que a maioria decidir e a gente dá o seguimento, dá o acompanhamento da forma que o pleno decidir, ok? Então, está facultada a palavra às senhoras conselheiras, senhores conselheiros e a nossa doutora Estela, representando o Ministério Público. Não tendo quem queira fazer uso da palavra, pela ordem, a conselheira Rosa. Senhor presidente, senhores conselheiros, senhora representante do Ministério Público. Presidente, eu estou com um processo pautado, mas é um processo que estava em vista e o conselheiro relator, o conselheiro Anselmo, não está presente, e aí, em virtude disso, eu retiro de pauta e já pautando para a próxima sessão, caso o conselheiro esteja presente. Obrigada. Ok, então, pautado o processo da conselheira Rosa 5550 de 2006, já fica pautado para a próxima sessão, na próxima terça-feira. Pela ordem, o conselheiro Fernando. Senhor presidente, eu não tenho processo pautado para esta sessão. Muito obrigado. Conselheiro Rodrigo. Presidente, também não tem um processo para hoje. Conselheiro Sérgio. Senhor presidente, senhores conselheiros, senhoras conselheiras, senhora procuradora-geral do Ministério Público de Contas e demais pessoas que nos acompanham, eu tenho a relatar o processo TCAL número 6.838 de 2021,
Trata-se de consulta subscrita pelo secretário de Estado de Prevenção à Violência, senhor Kelman Vieira de Oliveira, na qual indaga sobre a possibilidade da contratação direta de obras, serviços e compras com fulcro nos novos limites estabelecidos no artigo 75, incisos 1º e 2º da Lei número 14.133 de 2021, também denominada Nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos. O Ministério Público de Contas se manifestou nos termos do parecer PAR, PGP-MPC, número 1235 de 2021/SM. É o breve relatório, senhor presidente, senhores conselheiros, senhoras conselheiras. Doutora Estela. Bem, esse processo, como relatado pelo conselheiro Sérgio, ele é uma consulta que ele trata, em síntese, sobre a aplicabilidade imediata da nova lei de licitações no tocante aos valores para a contratação direta, para a dispensa por valor. Eu gostaria de... fazer a leitura da ementa e, se no decorrer do voto do conselheiro Sérgio houver alguma necessidade de fazer uma defesa mais aprofundada sobre algum ponto, principalmente se houver uma divergência em relação ao entendimento que a gente está expondo através desse parecer, então eu peço o vênia para fazer esse aprofundamento. Consulta, secretário de Estado da Prevenção à Violência. Dúvida acerca da aplicabilidade dos valores previstos no artigo 75, 1 e 2 da Lei 14.133 de 2021, às contratações diretas por dispensa de licitação a serem realizadas a partir da vigência da nova Lei de Licitações. Orientações acerca da aplicação do artigo 75, 1 e 2 da nova Lei de Licitações. Admissibilidade, juízo positivo. No mérito, a sugestão nos seguintes termos. Proposta de resposta nos seguintes termos. Os dispositivos da Lei 14.133 de 2021, que tratam sobre as hipóteses de contratação direta, são autoaplicáveis desde sua vigência, a partir da publicação no Diário de 1/4 de 2021, cabendo ao gestor, no período de 2 anos em que estarão paralelamente vigentes os dispositivos da nova Lei de Licitações e da Lei 8.666, a decisão discricionária acerca de contratar diretamente de acordo com as regras do novo ou do antigo diploma, o que deve ser indicado de forma expressa, sendo vedada a conjugação de normas destes para a formação de um regime híbrido de contratação e de execução contratual. A opção do gestor de utilizar dos valores de limite para a contratação direta estabelecidos pelos incisos 1 e 2 do artigo 75 da nova lei obriga-o a adotar na integralidade as regras estabelecidas pela nova lei de licitações no tocante ao planejamento, a fase preparatória, a fase de contratação e a fase de execução contratual, bem como a observar quaisquer outras exigências trazidas pelo novo diploma. Os critérios estabelecidos nos incisos 1 e 2 do parágrafo 1º do artigo 75 da nova lei de licitações para a aferição dos valores máximos passíveis de contratação direta são cumulativos, configurando fracionamento indevido o parcelamento de contratações com a finalidade de configurar a hipótese isolada de dispensa, sem que considerado os somatórios das despesas realizadas pela unidade gestora no exercício com objetos da mesma natureza. Objetos da mesma natureza pela nova lei seriam aqueles no mesmo ramo de atividade. As despesas relacionadas a serviços de manutenção de veículos automotores de propriedade do órgão ou entidade contratante inferiores a R$ 8.000 não se submetem à forma de aferição anual estabelecida no parágrafo 1º do artigo 75, sendo consideradas de forma isolada para a configuração de hipótese de dispensa em razão do valor. A utilização do advérbio preferencialmente nos parágrafos 3º e 4º do artigo 75 impõe ao gestor o dever de motivar a conduta diversa daquela descrita como preferencial pelo legislador, especialmente no que diz respeito às razões que eventualmente inviabilizem a prévia divulgação
de aviso em sítio eletrônico oficial pelo prazo mínimo de 3 dias úteis, com o objetivo de obter propostas adicionais de possíveis interessados, podendo a omissão em tal dever configurar erro grosseiro. Então, como se extrai da ementa, a manifestação do Ministério Público é no sentido de que as normas de contratação direta da nova lei de licitações, ela tem aplicação imediata, mas o gestor, ao optar por aplicar a nova lei em relação aos valores, que são maiores que o da lei antiga, ele se obriga a utilizar a nova lei em sua integralidade. Ele não pode se utilizar os valores da nova lei e continuar, por exemplo, com o regime de execução da lei anterior. Ao fazer a opção pela nova lei, a sua aplicação é para todos os aspectos da licitação, da contratação direta e da execução contratual. E como essas regras de contratação direta, elas têm especificidades e o gestor, ele questiona como seria a aplicação da nova lei, nós selecionamos os aspectos mais importantes e aqueles mais controvertidos também, né, diante de toda a discussão que já há em cima da nova lei de licitações, a fim de dar uma maior segurança ao gestor que venha a optar por aplicar a nova lei de licitações. Então, esse é o entendimento do Ministério Público. Eu passo a palavra de volta ao conselheiro relator e peço já antecipadamente licença para, em havendo alguma discordância, a gente poder aprofundar as razões que levaram a esse entendimento. Conselheiro Sérgio. Bem, dando continuidade, senhor presidente, eu passo aqui a fazer o registro acerca das normas que dispõem sobre a consulta em nossa lei orgânica e nosso regimento interno. Portanto, eu faço o registro que as consultas estão autorizadas à apreciação por parte desse Tribunal de Contas, conforme disposição nos artigos 1º, inciso 19 da nossa lei orgânica, artigo 6º, inciso 10º do nosso regimento interno. Bem, eu destaco que a consulta sob exame preenche os requisitos de admissibilidade elencados na Lei Estadual número 5.604, que é a nossa lei orgânica, e também no nosso regimento interno, que é a Resolução número 003/2001, uma vez que formulada por autoridade legitimada, bem como diz respeito à dúvida suscitada na aplicação de dispositivos legais e regulamentares concernentes à matéria de competência deste Tribunal de Contas do Estado. Ressalto, em conformidade com o estabelecido no artigo 1º, parágrafo 2º da Lei Orgânica desta Corte de Contas, que a resposta à consulta tem caráter normativo e constitui pré-julgamento em tese do objeto sob exame. Registro que o consulente não trouxe aos autos parecer de sua assessoria jurídica acerca do tema sobre apreciação. Bem, em síntese, o consulente visa esclarecer dúvida sobre a possibilidade de contratação direta de obras e serviços de engenharia, outros serviços e compras, adotando os limites de valores estabelecidos no artigo 75, incisos 1º e 2º da Lei número 14.133 de 2021. Bem, são os termos da consulta. Diz o consulente, considerando a publicação da Lei 14.133 de 2021, que trata da Lei de Licitações e Contratos Administrativos, considerando a possibilidade de contratação direta com fulcro no artigo 75 do referido diploma legal, considerando os limites de valores estabelecidos no artigo 75 para a dispensa de licitação, 1. Para contratação que envolva valores inferiores a R$100 mil, no caso de obras, serviços de engenharia ou de serviços de manutenção de veículos automotores. 2. Para contratação que envolva valores inferiores a R$50 mil, no caso de outros serviços e compras. A Secretaria de Estado de Prevenção à Violência, SEPREV, com o intuito de
utilizar o mencionado dispositivo para compras diretas do órgão, vem respeitosamente formular consulta a este órgão de contas acerca da possibilidade de aplicação. Trata-se, aí encerra a consulta, né? Agora são nossas as palavras. Trata-se, portanto, de dúvida acerca da aplicação de disposição da Lei número 14.133, 2021, que estabelece normas gerais de licitação e contratação para administração pública direta, autárquica, fundacional da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, denominada Nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos. Estabeleceu a Lei 14.133 de 2021, no artigo 193, incisos 1º e 2º, que revogam-se, após decorridos 2 anos, a Lei número 8.666 de 93, excetuados os artigos 89 a 108, que tratam dos crimes e das penas, que foram revogados na data da publicação, e também a Lei número 10.520 de 2002, que institui a modalidade de licitação pregão, e os artigos 1º a 47A da Lei 12.462 de 2011, a que instituiu o regime diferenciado de contratações públicas, RDC. Bem, o artigo 93 da nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos dispõe o seguinte: revogam-se os artigos 89 a 108 da Lei 8.666, de 21 de junho de 93, na data de publicação desta lei. Portanto, esse é o inciso 1º do artigo 193. Ele dispõe de forma clara e expressa que desde da publicação da lei, que foi de 5, se eu não me engano, de 5 de abril, do dia 5 de abril, essas disposições, como eu disse anteriormente, que tratam dos crimes e das penas, ou melhor, excetuado essas disposições, elas revogam-se a partir da publicação da lei. Bem, e a Lei 8.000, inciso 2, ela dispõe: a Lei 8.666, de 21 de junho de 93, a Lei 10.520, de 17 de julho de 2002, e os artigos 1º a 47A da Lei 12.462, de 4 de agosto de 2011, após decorridos 2 anos da publicação oficial desta lei. Portanto, essas normas, elas continuam vigentes, mesmo com a publicação da nova Lei de Licitações e Contratações, conforme dispõe esses artigos, inciso 2º, perdão. Bem, por sua vez, estabelece o artigo 191 da Lei 14.133, 2021, que a administração poderá optar por aplicar a legislação anterior, ou seja, a Lei 8.666, de 93, ou a nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos, a 14.133, 2021, devendo informar de forma inequívoca a sua escolha, indicando expressamente no edital, no aviso ou instrumento de contratação direta, a legislação que disciplinará o processo licitatório e a contratação. E aqui eu faço a leitura do artigo 191, que é até pequeno, e dispõe nos seguintes termos: até o decurso do prazo de que trata o inciso 2º, caput, do artigo 193, a administração poderá optar por licitar ou contratar diretamente, de acordo com esta lei, ou de acordo com as leis citadas no referido inciso, e a opção escolhida deverá ser indicada expressamente no edital ou no aviso ou instrumento de contratação direta, vedada a aplicação combinada desta lei com as citadas no referido inciso. Portanto, a legislação ela é bem clara
no sentido da aplicação da norma e da revogação de disposições anteriores. E no parágrafo único deste artigo 191, ela dispõe que, na hipótese do caput deste artigo, se a administração optar por licitar de acordo com as leis citadas no inciso 2º do caput do artigo 193, portanto, com a legislação anterior, o contrato respectivo será regido pelas regras nelas previstas durante toda a sua vigência. Bem, destaca-se que na parte final do artigo 191 da Lei 14.133, ela veda a combinação da nova lei com normas da legislação anterior, ou seja, impossibilita a criação de um regime jurídico híbrido, conforme mencionou o Ministério Público de Contas por meio da doutora Estela. Composto parte de disposições da nova lei e parte da legislação anterior. Bem, também, de acordo com o parágrafo único do artigo 191, a contratação ela será regida pela legislação a que se vincular, devendo tanto a administração quanto o particular observar as regras nelas previstas durante a vigência contratual. Assim, adotada a opção da legislação que será regida a licitação, a autoridade pública não poderá optar posteriormente por alterar a disciplina jurídica, mantendo-se, portanto, a eficácia vinculante do contrato durante todo o prazo de vigência previsto no edital. Ao comentar sobre a aplicabilidade da Lei nº 14.133 de 2021 e suas limitações na obra Comentários à Lei de Licitações e Contratos Administrativos, Lei 14.133 de 2021, Marçal Justen Filho afirma que existem limitações de natureza diversa, que precisam ser diferenciadas, e as enquadra em 3 grupos. E aqui, eu acho que é dispensável, eu fiz a reprodução dos ensinamentos do jurista, que Vossas Excelências conhecem, quase ele é conhecido nacionalmente, até fora do Brasil, e ele enquadra esses 3 grupos em dispositivos autoaplicáveis, e aí ele define dispositivos sujeitos à regulamentação e termos dependentes de solução materiais. De certa forma, não é muito grande essa lição que ele traz em sua obra, e aqui eu faço a reprodução, e após a leitura é muito fácil concluir que, levando em conta essas limitações, uma vez que as disposições do artigo 191 veicula regra que comporta discricionariedade à administração pública e diz respeito à governança pública, compreendendo que se trata de norma auto-aplicável a partir da vigência da Lei 14.133 de 2001, em 5 de abril de 2001. Bem, respondendo ao consulente, o Ministério Público de Contas propôs a resposta à consulta nos termos que a doutora Estela já nos comunicou, e aqui eu acho dispensável fazer uma nova leitura, o que eu passo já ao voto que proponho a este egrégio plenário. Bem, dessa forma, presente os requisitos exigidos na lei orgânica e no regimento interno desta Corte de Contas para a admissibilidade da consulta sob exame, aquecendo parcialmente com os termos da resposta proposta pelo Ministério Público de Contas de Alagoas, submeto matéria a este egrégio plenário, propugnando pela adoção da seguinte decisão. E aqui eu faço só uma observação, especialmente dirigida ao Ministério Público de Contas. Na verdade, a minha resposta é praticamente idêntica à do Ministério Público de Contas. Eu, de certa forma, alterei alguns termos da
da proposta do Ministério Público de Contas, porque entendi que ficaria mais claro e, de certa forma, mais condizente com a própria norma a que se refere o consulente. Bem, eu passo para o item 1 da minha proposta de decisão, que é conhecer da consulta por preencher os requisitos e formalidades estabelecidos no artigo 1º, inciso 19 da Lei Orgânica e artigo 6º, inciso 10º do Regimento Interno. 2. Responder à consulta nos seguintes termos. Os dispositivos da Lei número 14.133/2021, que tratam sobre as hipóteses de contratação direta, são autoaplicáveis desde sua vigência, cabendo à administração, e aqui eu faço essa distinção do Ministério Público, que ela diz cabendo ao gestor, que eu entendo que caberia melhor o termo administração, que é a administração pública, né, que durante a vigência concomitante da nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos e da legislação anterior, notadamente a Lei 8.666 de 93, a decisão discricionária acerca de contratar diretamente sob as regras do novo diploma legal ou da legislação precedente, devendo indicar de forma expressa sua escolha, sendo vedada a combinação dos preceitos da Lei 14.133 de 2021 e das normas a que se refere o inciso 2º do artigo 93 desta lei. Bem, 3, da ciência da decisão ao consulente. 4, publicar a presente decisão no Diário Oficial Eletrônico do Tribunal de Contas do Estado. E 5, arquivar os presentes autos. É como voto, senhor presidente, senhores conselheiros, senhoras conselheiras. Em discussão, o processo relatado, a proposta de voto relatada pelo conselheiro Sérgio Marcelo. Presidente, Conselheiro Otávio, eu queria fazer só uma colocação. Pois não, Estela. Um minutinho, Rodrigo. Pois não, Estela, pode falar. A proposta de resposta trazida pelo conselheiro Sérgio, ela suprime a parte de orientações que a gente formulou para orientar a aplicação dessas novas regras, né? Por exemplo, o fato de que a opção de adotar as novas regras no tocante aos limites, ela obriga o gestor também a adotar todo o restante do regramento da nova lei, inclusive, por exemplo, em relação à fase de planejamento, porque a fase de planejamento na nova lei ela é mais complexa, ela tem outras exigências. Então, acredito que seja uma orientação muito relevante para evitar irregularidades futuras. Outro aspecto diz respeito a parágrafo 3º e 4º do artigo 75, que os parágrafos eles se utilizam do advérbio preferencialmente. E, inclusive, existe no tribunal um processo que foi provocado pelo Ministério Público de Contas, através da primeira Procuradoria de Contas, que é o processo 3924/2021, em que é feita uma consulta sobre a interpretação que será dada pelo tribunal a essa expressão preferencialmente. Ou seja, se o gestor deixar de adotar essa conduta preferencial estabelecida pelo legislador, se isso é capaz de configurar erro grosseiro ou não, em não havendo uma justificativa plausível para que ele não adote, que é, por exemplo, a divulgação do aviso em um sítio eletrônico oficial pelo prazo mínimo de 3 dias úteis. Então, eu acredito que essas orientações, elas são muito importantes, né, para orientar os gestores que venham a optar por aplicar de forma imediata a nova lei de licitações. E esse último aspecto, ele geraria, inclusive, a continência desse outro processo provocado pela primeira Procuradoria de Contas, que levaria a um julgamento conjunto desses dois. Ok. Você Sérgio quer fazer alguma
alguma colocação? Sim, senhor presidente. Na verdade, aqui eu entendo que a resposta aqui ela é suficiente para a indagação do consulente. Obviamente que eu poderia, na resposta, tratar de diversas orientações e agregar outros componentes aqui, inclusive, que não foram mencionados pelo Ministério Público de Contas. Mas eu acho que não é o propósito aqui na consulta, é responder de forma objetiva, clara e diretamente acerca da indagação do consulente. Então, eu entendo que a resposta que eu trago, ela é suficiente nesse sentido, de que cabe à administração a decisão discricionária acerca de contratar diretamente sobre as regras do novo diploma legal ou da legislação precedente, devendo indicar de forma expressa sua escolha, sendo vedada a combinação dos preceitos da nova lei, né, que aqui eu cito a lei, e das normas a que se refere o inciso 2º do artigo 193 dessa lei, que é aquela que eu já fiz a leitura a Vossas Excelências. Então, o suficiente. Obviamente que pode ser acrescentado outras orientações, inclusive essas a que o Ministério Público de Contas fez referência, mas eu entendo que seja dispensável aqui, nesta consulta, essas disposições. Bem, com relação à consulta que a doutora Estela fez referência, proposta pelo Ministério Público de Contas, ela, inclusive, eu sou relator dela, e ela traz indagações, inclusive, acerca desse tema, do mesmo tema, só que não apenas dessas disposições, e, obviamente, no momento adequado, eu vou trazer novamente aqui a apreciação de Vossas Excelências, e aí, se for o caso, a gente responde na forma que Vossas Excelências entenderem a mais adequada. Só isso, senhor presidente. Obrigado. Presidente, era exatamente isso que eu ia perguntar, né? Eu fiquei com a impressão de que a resposta dada pelo Ministério Público seria muito mais extensa do que a resposta dada pelo conselheiro Sérgio. E eu ia pegar o gancho para solicitar ao conselheiro Sérgio que se pudesse fazer a leitura da dúvida do gestor, né? Até para que a gente possa avaliar os limites dessa nossa resposta no dia de hoje. Conselheiro, eu queria, inclusive, fazer uma colocação em relação a esse seu questionamento, né? Porque a minha preocupação é que fica parecendo que a manifestação do Ministério Público levaria o tribunal a uma manifestação extra petita ou ultra petita. Mas o questionamento do consulente, ele se divide em duas partes. O primeiro, com o intuito de utilizar o mencionado dispositivo para as compras diretas do órgão, vem formular consulta acerca da possibilidade de aplicação. Essa é a primeira parte. Em caso de resposta afirmativa, solicita orientações acerca de sua aplicação nas futuras aquisições, tendo em vista que se trata de uma inovação no ordenamento jurídico que impactará a instrução e decisões proferidas nos processos de competência do Tribunal de Contas. Por conta dessa segunda parte é que nós avançamos as orientações, porque estas foram expressamente solicitadas pelo consulente. E, de fato, como se trata de um tema novo, de um tema que traz muitas discussões, nós entendemos por pertinente avançar a essas orientações que recaem sobre os temas mais controvertidos nessas discussões que a gente já observa sobre a nova lei. Rodrigo, conselheiro Rodrigo. Não, presidente, é exatamente isso daí a minha dúvida. Eu acho até que cabe uma resposta ultra petita, né, num processo objetivo, que é o processo de consulta, né, já que nós não temos partes, nós não temos interessados, né. Então, particularmente, eu não sei, nunca vi posicionamento do colegiado a respeito dessa questão, mas eu entendo que é até cabível um posicionamento ultra petita, né, já que estamos diante de um
processo que não tem pretensão deduzida em juízo. Mas, enfim, eu queria insistir na minha solicitação para ouvir a pergunta formulada pelo consulente, até para que a gente possa ter uma dimensão de qual é o problema, pelo menos no meu caso, ter uma ideia melhor, né, de qual é a dúvida dele, qual é a insegurança dele. Sérgio, por gentileza, conselheiro, faça a leitura. Pois não, senhor presidente, senhor conselheiro. São os seguintes os termos da consulta. Ele começa indagando assim: considerando a publicação da Lei 14.133/2021, que trata da Lei de Licitações e Contratos Administrativos, considerando a possibilidade de contratação direta, com fulcro no artigo 75 do referido diploma legal, considerando os limites de valores estabelecidos no artigo 75 para dispensa de licitação, isso aqui ele é um introdutório da formulação que ele faz ao final. Bem, isso aqui já é a disposição da norma que ele reproduz aqui na sua consulta. Para contratação que envolva valores inferiores a R$100 mil, no caso de obras e serviços de engenharia ou de serviços de manutenção de veículos automotores. 2. Para contratação que envolva valores inferiores a R$50 mil, no caso de outros serviços e compras. Bem, depois dessa introdução, inicia um parágrafo com as seguintes indagação. A Secretaria de Estado de Prevenção à Violência, SEPREV, com o intuito de utilizar o mencionado dispositivo, portanto, os dispositivos que ele se referiu, do 75, inciso 1º e 2º, né? Então, com o intuito de utilizar essa disposição para compras diretas do órgão, vem respeitosamente formular consulta a esse órgão acerca da possibilidade da aplicação. Ponto. E, inclusive, ele traz um último parágrafo. Isso aqui eu não fiz a reprodução no meu voto, mas o último parágrafo dispõe o seguinte: em caso de resposta afirmativa, solicita orientações acerca de sua aplicação nas futuras aquisições. Então, aqui ele, de fato, como mencionou o Ministério Público de Contas, ele pede orientações, tendo em vista que se trata de uma inovação no ordenamento jurídico que impactará a instrução e decisões proferidas no processo de competência do Tribunal de Contas. Respeitosamente, e aí assina o consulente, senhor Kelman Vieira de Oliveira, secretário de Estado de Prevenção à Violência. Portanto, ele, de fato, ele solicita essas orientações, mas, no meu entendimento, essa resposta que eu proponho aqui, ela é suficiente para espancar a dúvida do consulente e atender de forma completa a sua indagação. Era isso. Ok, presidente, compreendi a pergunta. Ok. Então, termina a discussão em votação. Conselheira Rosa. Presidente, com a vênia do conselheiro relator, eu acompanho o entendimento trazido pelo Ministério Público. Conselheiro Fernando. Senhor presidente, da mesma forma, eu acho que o acréscimo desse detalhamento, ele seria salutar para, como diz a doutora Estela, completar de forma assim mais objetiva a indagação do consulente, de forma que eu acrescentaria, naturalmente aproveitando todo o raciocínio bem elaborado pelo conselheiro
substituto Dr. Sérgio Maciel, eu acrescentaria essas informações que balizam melhor a aplicação dessa nova lei que está em vigência, senhor presidente. Conselheiro Rodrigo. Presidente, na verdade, eu estive refletindo aqui. De fato, eu acho que é recomendável que a gente possa avançar um pouco mais, né? Trazer um pouco mais de orientação, né? Com todo cuidado também, porque nós não podemos nos transformar em uma bengala do gestor. Nós somos parceiros, orientador, mas o gestor ele tem um órgão de assessoria jurídica próprio, né? Que vai dar o suporte a ele. Nós não somos essa consultoria jurídica e nós atuamos quando o órgão de consultoria jurídica, de forma subsidiária, presidente, você está me ouvindo? Eu estou com uma certa instabilidade aqui na minha... Estou escutando bem, Rodrigo. Está escutando bem? Porque para mim todos os demais caíram, além do... Oi, Rosa. Não, caiu tudo aqui. Acho que caiu de todo mundo. Então, estou vendo aqui. Vai acionar. Aguenta um pouquinho. Quem estiver me ouvindo, estou acionando aqui o TI para... Caiu a internet de todo mundo. Então, aguarda um minutinho para que a gente possa retornar. Ok. Agora. Conselheiro Rodrigo, está ouvindo? Presidente, estou ouvindo, sim. Só conselheira Rosa, está ouvindo? Senhor presidente, eu já estou ouvindo. Já voltou. Aqui comigo está resolvido. Ok, presidente. Pode retornar, Rodrigo, terminar. Rodrigo? Só está faltando retornar o conselheiro Rodrigo. Vamos aguardar um minutinho, que eu acho que esse é localizado no conselheiro Rodrigo. Está todo mundo já, a Estela, voltou, Sérgio, Fernando, Rosa, Alberto. Só está faltando o Rodrigo. Ele estava com a palavra, vamos aguardar um pouquinho. Presidente? Opa, Rodrigo? Agora. Tá voltou, pode continuar, Rodrigo. Eu perdi um pouco aqui o raciocínio, mas acho recomendável que a gente avance, sim, um pouco na resposta para trazer algumas luzes para o gestor, com todo cuidado também, já que nós não somos órgão de consultoria jurídica, né? Esse é o cuidado que eu tenho toda vez que eu analiso um processo de consulta. E eu percebo que muitas vezes o tribunal vem sendo impulsionado para atuar como um órgão de consultoria, né? E isso acaba, de uma certa forma, fragilizando uma atuação do tribunal de fortalecer as procuradorias municipais, os órgãos de controle municipais também, em que pese eu compreender também as dificuldades econômicas que esses municípios têm para estruturar uma equipe qualificada, motivada, a prestar essa assessoria com segurança ao gestor. Então, presidente, pontuando que é recomendável a gente avançar um pouco mais na resposta, trazendo essas orientações. Por outro lado, eu tenho algumas dúvidas na resposta dada pelo Ministério Público de Contas, né? A gente sabe que o mundo jurídico ele está de ponta cabeça, né? Os entendimentos que nós formamos ao longo de uma vida, de uma geração, eles simplesmente estão mudando, né?
sinal dos tempos e da modernidade aí pela qual nós estamos passando. Então, eu vi que foi mencionado, pelo menos eu consegui captar algum trecho da manifestação da doutora Estela a respeito da possibilidade de contratação direta sem a necessidade para serviços de contratação de manutenção de veículos, né? Sem a necessidade de se computar, de levar em consideração as despesas total ou então o planejamento. Então, dentro de uma visão clássica que nós temos do direito administrativo e das contratações, isso seria totalmente vedado, né? O recomendável pontua que a administração deve planejar, de acordo com sua frota, planejar as necessidades de revisão anual dos seus veículos, né? E, no entanto, o Ministério Público está trazendo um entendimento, se foi isso que eu compreendi, né? Um entendimento no sentido de considerar como legítima a contratação fracionada, né, de manutenção de veículos sem considerar o valor total anual. Só esse ponto que eu fiquei um pouco em dúvida, né? Conselheiro, eu poderia esclarecer. Na verdade, essa exceção ela é feita pela própria lei. Não foi um entendimento ou uma construção. Nós colocamos a exceção que a própria lei traz para excepcionar aquela questão do planejamento anual e do cômputo do total de despesas realizadas no exercício, né? Eu estou aqui procurando o dispositivo para ficar mais segura a minha manifestação, mas no artigo 75, parágrafo 7º, a lei dispõe que não se aplica o disposto no parágrafo 1º as contratações de até R$ 8.000 de serviços de manutenção de veículos automotores de propriedade do órgão, incluído o fornecimento de peças. E o parágrafo 1º é justamente que traz os critérios para avaliação do cálculo desse limite, né? Para os fins de aferição dos valores, devem ser observados o somatório do que for despendido no exercício e o somatório realizado com objetos de mesma natureza, entendidos como tais aqueles relativos a contratações no mesmo ramo de atividade. Então, só para esclarecer que não foi uma construção, não foi com base em entendimentos, nem em inovações jurisprudenciais, a gente trouxe somente uma explicitação dessa exceção que está na própria lei. Ok, conselheiro Rodrigo? Ok, presidente, esclarecido a dúvida. Então, eu acho que... eu voto, né? Os votos foram aprovados. Falta o meu voto, né? Eu estou acompanhando... Isso. Não, exatamente. Eu vou propor agora, acabou a discussão, os votos, com relação, como ficou colocado por todos, com o acréscimo sugerido pelo Ministério Público. Presidente, faltou o Rodrigo voltar, senhor presidente. Conselheiro Rodrigo. Qual conselheiro Rodrigo? Desculpe, Rodrigo. Pensei que você já tinha... Com a palavra, conselheiro Rodrigo. Perdão, presidente. Então, portanto, eu estou acompanhando o pronunciamento na íntegra do Ministério Público de Contas, presidente. Então, foi aprovado a proposta de voto com o acréscimo sugerido pelo Ministério Público. Ok? Senhor presidente. Pois não, Sérgio. Senhor presidente, eu, de certa forma, discordo da sua conclusão sobre a apreciação desse processo, porque, assim, não o acréscimo do Ministério Público de Contas. Na verdade, a minha proposta de voto aqui é de uma disposição apenas, de um dispositivo, que é aquele que eu fiz a leitura. O Ministério Público de Contas, ele vai um pouco além, ele sugere, ele responde a consulta em 5 dispositivos. Ele faz 5 disposições. Então, são exatamente essas orientações que a doutora Estela fez menção durante a apreciação do voto. Portanto,
essas considerações, eu não trouxe nenhuma delas no meu voto. Então, né, não se trata de acrescentar o que o Ministério Público de Contas propôs. O que acontece é que a minha proposta à consulta é diferente da do Ministério Público de Contas. Portanto, como a conselheira Rosa Albuquerque, ela foi a primeira que fez a divergência, eu acredito que o processo deve ir para que a doutora, ou melhor, a conselheira Rosa formule a proposta de consulta nos termos que o Ministério Público aqui propôs. Então, senhor presidente, eu solicito que Vossa Excelência revise com relação ao resultado da apreciação desse processo. Eu não vejo, conselheira Rosa, essa colocação do conselheiro Sérgio passaria por uma solicitação à divergência de Vossa Excelência com o acréscimo do Ministério Público. A senhora, Vossa Excelência, receberia o processo e faria o acréscimo do voto, ok? Pois não, presidente. Ok. Então, vou passar para a conselheira Rosa o processo e ela vai fazer o acréscimo da proposta do voto que ela sugeriu, certo? Então, aprovado e a relatoria passará à conselheira Rosa. Continua com a palavra o conselheiro Sérgio. Não, senhor presidente, eu só tinha esse processo mesmo para relatoria, então, assim, eu encerro a minha participação na sessão de hoje. Ok. Pela Alberto, conselheiro Alberto, proposta. Senhor presidente, senhoras conselheiras e conselheiros, membros do Ministério Público, todos que nos assistem. Trago na minha pauta hoje tem dois processos. O primeiro processo é o que eu vou relatar, é o 8.505 de 2021 e tem um apenso, o de número 8.612 de 2021. A unidade responsável é a Prefeitura Municipal de Teotônio Vilela. Trata-se de uma consulta do prefeito, o senhor Pedro Henrique de Jesus Pereira, exercício 2021. Trata-se de consultas formuladas por meio de ofício número 113, GPTV, de 25 de junho de 2021, encaminhada pelo senhor Pedro Henrique de Jesus Pereira, prefeito do município de Teotônio Vilela, protocoladas em 1 de setembro de 2021 e 5 de setembro de 2021, respectivamente. Foram dois processos, visando obter posicionamento desta Corte sobre possível recomposição salarial dos servidores públicos da edilidade consulente, frente ao que preconiza a Lei Complementar 173 de 2020, que instituiu normas de caráter transitório para enfrentamento da crise sanitária ocasionada pelo novo coronavírus, o chamado Covid-19. Eis o questionamento do consulente, ipsiliteris. É legal e possível o município de Teotônio Vilela realizar no ano de 2021 a recomposição salarial dos servidores públicos da inflação, o qual foi de 4,52 ao ano de 2020. B. De acordo com o artigo 8º, inciso 1 da Lei Complementar 173, de 27 de maio de 2020, e consubstanciado com o artigo 3º, parágrafo 1º, a linha F, do ato número 1 de 2020, expedido por este Tribunal de Contas, faz necessário esclarecimento no sentido de questionar se a presente medida, recomposição, encontra-se no rol taxativo de vedações expressas ao chefe do Poder Executivo Municipal em razão da pandemia ocasionada pelo novo coronavírus. E C. Em caso de aplicação por parte deste município da reposição salarial com base no índice de inflação do ano 2020, for considerado ilegal após sua implantação, o ente público poderá revogar o ato anteriormente praticado? A presidência da Corte proferiu despacho encaminhando os autos ao Ministério Público de Contas, nos termos do ato número 36 de 2020, datado de 20 de março de 2020. Na sequência, o Parquet de Contas, em seu parecer 1471 de 2020, SM, opinou pelo arquivamento destes autos sem julgamento do mérito pelo fato de que a matéria em debate já foi analisada e aprovada
em decisão com caráter normativo por esta Corte em sessão plenária do dia 20 de setembro de 2021, sob a relatoria do Conselho Substituto Alberto Pires Alves de Abreu, nos autos do processo eletrônico 6.350/2021, sendo prolatado o acordo de número 39 de 2021 e publicado no Diário Oficial Eletrônico do TCE em 27 de setembro de 2021, tendo como consulente o senhor Nicolas Teixeira Tavares Pereira, prefeito municipal do município de Campo Alegre. Vale ressaltar que foi observada outra consulta autuada em duplicidade, através do ofício 113 GPTV, datado de 25 de junho de 2021, pelo mesmo consulente, tendo gerado o processo apenso 8612/2021, que através do parecer 1472 de 2021, do processo apenso, da representante do Ministério Público de Contas desta Corte, opinou pelo arquivamento do presente devido ao objeto ser idêntico ao processo 8505/2021. Após pareceres do Ministério Público de Contas, vieram os autos concluídos este relator. É o relatório, senhor presidente. Doutora Estela. Eu ratifico o parecer que foi mencionado pelo conselheiro, tendo em vista que o processo 6350/2021, que foi julgado na sessão do dia 20 de julho, ele trata da mesma matéria e o tribunal já emitiu um posicionamento sobre esse questionamento, através de uma decisão com caráter normativo que orienta os gestores acerca da recomposição, nesse momento ainda de enfrentamento de pandemia. Nós entendemos que não há interesse ou necessidade em entrar no mérito dessa consulta, já que já existe uma resposta do tribunal sobre o mesmo assunto. Então, o entendimento do Ministério Público é pela imediata remessa ao consulente do entendimento originado no processo 6350/2021 e pelo arquivamento do presente. Senhor presidente, dando continuidade, peço vênia para pular a competência da Corte e a admissibilidade, uma vez que trata-se de matéria em caráter genérico e dúvida que muitos municípios têm, e também do prefeito é um dos legitimados, E dessa forma, vou direto à análise e à proposta de decisão para Vossas Excelências. Analisando o processo que ocorre em apenso aos presentes autos, tem-se por evidente que houve a repetição das demandas consultivas. Como bem pontuado através do parecer 1472/2021, pela representante do Ministério Público, ocorreu o fenômeno da litispendência, com relação ao processo 8212. Logo, a questão de economia processual propõe este relator a extinção do processo apenso em análise do mérito. Em atenta leitura do ofício zerado pelo consulente, é possível observar que a matéria nele ventilada, com idênticos questionamentos, já foi objeto da deliberação desta Corte no dia 20 de julho de 2021, quando foram respondida a consulta do chefe do Poder Municipal do município de Campo Alegre, através do processo 6350 de 2021. Peço, vendo os senhores, que quando foi feita essa resposta a essa consulta, o conselheiro Rodrigo ele estava de licença. Então, eu vou responder, como também é muito breve. Então, a consulta já foi lida e a resposta é nos seguintes termos. Por ser medida que naturalmente ocasiona aumento na despesa pública, a revisão geral anual, entre parênteses, artigo 37, inciso 10 da Constituição Federal, se enquadra entre as condutas vedadas pelo artigo 8º, inciso 1, da Lei Complementar 173 de 2020, durante o período de vigência do referido diploma legal, qual seja de 28 de maio de 2020 a 31 de 12 de 2021. E, nos termos da súmula 473 do Supremo Tribunal Federal, é plenamente possível que a administração pública, fazendo uso do seu poder de autotutela, anule ato administrativo cuja reanálise de seus elementos formais e ou materiais lhe façam concluir pela ilegalidade do que fora praticado. E a base, o fundamento, para esta resposta, em particular do conselheiro Rodrigo, foi que já há o julgamento de um ADI pelo Supremo Tribunal Federal
nesse mesmo sentido. Então, como ela tem efeito, né, rega omnes e vinculante, assim eu respondi que foi acatado por este pleno. E diante disso, eu proponho a vossas excelências, né, a seguinte decisão: conhecer a presente consulta formulada pelo senhor Pedro Jesus Pereira, prefeito do município de Teotônio Vilela, no processo de número 8505 e 8612/2021, processo apenso, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade. Mas julgar extinto em análise do mérito o processo apenso de número 8612/2020 por litispendência, determinar que a coordenação plenária encaminhe à presidência, junto com a presente decisão, o inteiro teor do entendimento zerado por esta Corte, a consulta formulada no processo 6350/2021, que deliberado em sessão plenária do dia 20 de setembro de 2021, que originou o acórdão de número 39/2021, publicado no Diário Oficial desta Corte em 27 de setembro de 2021, resultando no pré-julgado de número 46. Dar conhecimento de cópia dessa decisão ao prefeito deste município, senhor Pedro Henrique de Jesus Pereira, prefeito do município de Teotônio Vilela, em conformidade com os termos do artigo 25, inciso 1 da Lei Estadual 5.604/94, nossa lei orgânica, dar publicidade para os fins de direito e, ao final, arquivar o presente processo em razão do exaurimento do pedido. É como eu proponho a vossas excelências essa decisão, senhor presidente, senhores conselheiros e senhoras conselheiras. Em discussão, o processo relatado pelo conselheiro Alberto, proposta de voto dele. Terminada a discussão e votação. Conselheira Rosa. Com o relator, presidente, só uma dúvida. Continua sendo eu a primeira a votar depois do conselheiro Alberto, depois do conselheiro Sérgio, sempre eu? Não sei. Porque sempre você, né? Porque o Sérgio seria o último e você. No caso, por exemplo, como o Alberto, na composição, ele só apresenta agora a proposta de voto, aí passou o Sérgio, passou você. Agora o Alberto, aí passa a ser você, mas vamos dizer, a situação normal, ela vai de acordo com quem esteja, quem é o relator. Ok? Obrigada. Conselheiro Fernando. Acompanho a proposta de voto do eminente conselheiro doutor Alberto. Conselheiro Rodrigo. Presidente, apenas uma questão de técnica mesmo, eu entendo que, mas eu acompanho com relação ao resultado final, que é o arquivamento da consulta. Eu entendo que quando se formula uma consulta e a gente não vai responder, é porque a gente não conhece a consulta. Então, voto no sentido de não conhecer a consulta e determinar o arquivamento da mesma. Ok. Presidente, Rosa. nós entendemos nesse sentido que o conselheiro Rodrigo fez o registro, mas é que em um outro momento houve uma discussão a esse respeito e ficou definido da forma como o conselheiro Alberto apresentou a proposta de voto, não é isso? Foi por isso nós o acompanhamos integralmente. Obrigada. Obrigado. Conselheiro Sérgio. Acompanho a proposta de voto do relator, senhor presidente. Aprovado. Continua com a palavra, Alberto. Senhor presidente, trago agora o no processo da minha pauta para hoje, o no processo de número 10994 de 2017. A unidade responsável é o Fundo Municipal de Assistência Social de Teotônio Vilela e a responsável, a gestora, a senhora Giselda Barbosa de Souza Lins. É um recurso de reconsideração do processo que nós chamamos de FUNCONTAS. Tratam os autos de recurso de reconsideração interposto pela senhora Giselda Barbosa de Souza Lins, gestora do Fundo Municipal de Assistência Social de Teotônio Vilela, que não enviou no prazo regulamentar ao Tribunal de Contas do Estado de Alagoas a primeira remessa do SICAP, que corresponde às obrigações referentes aos meses de janeiro e fevereiro de 2017, descumprindo a instrução normativa de número 2 de 2010, que institui o regulamento do SICAP
no âmbito deste tribunal, alterado pela Instituição Normativa 4/2011. Em razão do não envio dos documentos em tempo hábil, a gestora foi devidamente notificada através do ofício 775/2017, consoante se observa do AR, datado de 10 de agosto de 2017, para que, em observância aos princípios da ampla defesa e do contraditório, apresentasse manifestação sobre os fatos descritos no prazo de 5 dias. Encaminhados os autos ao gabinete do relator à época, conselheiro Rodrigo Siqueira Cavalcante, para recepcionar a defesa justificativa, que não tendo sido a mesma apresentada, os autos foram remetidos à coordenação dos trabalhos plenários para devidas providências. Em 27 de fevereiro de 2018, o Pleno desta Corte de Contas, por meio do Acordo 159/2018, resolveu acolher o voto do conselheiro relator, o qual votou pela aplicação da multa sancionatória de 100 UPFAUs à gestora, em decorrência do não envio da primeira remessa de CAP correspondente aos meses de janeiro e fevereiro de 2017. Em 23 de outubro de 2018, foi expedido o ofício 595/2018, Funcontas, à gestora, em atenção ao acordo supramencionado, para que se procedesse o recolhimento da multa aplicada no valor de 100 UPFAUs, equivalente a R$ 2.500, por meio da guia de recolhimento do Funcontas, juntamente com cópia do mencionado ofício, bem como o da peça decisória. E, após ser emitida cópia do comprovante da GRF, a guia de recolhimento, devidamente quitada e autenticada à diretoria de Funcontas. Ressalta-se que o não pagamento da multa imposta no prazo fixado implicará em comunicação à Procuradoria-Geral do Estado para posterior ajuizamento da competente ação de execução fiscal. Em resposta ao Acordo 159/2018, bem como ao ofício 775, no dia 24 de janeiro de 2019, foi juntado pedido de reconsideração da senhora Giselda Barbosa de Souza Lins, no qual alega, no item 8 dos pedidos, a não imposição de multa face aos supostos vícios formais e matérias incorridos no envio da segunda remessa do SICAP, correspondente às remessas, às obrigações referentes aos meses de abril, março e abril de 2016. Haja vista, isso foi ela que pediu, embora se enganou, que foi de 2017. Correspondentes às obrigações referentes aos meses de março e abril de 2016, haja vista estes serem sido sanados, não gerando qualquer dano ao erário. Por fim, pede que seja dado efeito suspensivo ao processo empígrafo, conforme no artigo 218 e seguintes do Regimento Interno desta Corte. Verifica-se que o pedido de reconsideração da gestora no item 8º de sua peça petitória não condiz com os fatos narrados nos autos deste processo, bem como se observa que a primeira remessa do SICAP do exercício financeiro de 2017, objeto deste processo, somente foi protocolada nesta Corte de Contas em 19 de junho de 2017, após o prazo regulamentar. Encaminhados os autos ao Ministério Público de Contas, foi exerado o parecer 3221/2019 da 6ª Procuradoria de Contas, cuja conclusão sugere o desprovimento ou improvimento da irresignação e a manutenção da multa aplicada, pois entende que a matéria contida na defesa não trouxe fatos novos, apenas teses jurídicas de defesa, as quais deveriam ter sido argumentadas pela gestora quando a imputação da sanção e análise no primeiro momento dos autos. Também consta no parecer do Ministério Público de Contas que o descumprimento dos prazos no envio das remessas ao SICAP, conforme consta no calendário de obrigações de gestor público, ocasiona multa coercitiva, com a finalidade de compelir os jurisdicionados a cumprir as obrigações previstas nas normas do SICAP, expedido por esta Corte de Contas, sendo simples atraso na prestação de contas fator suficiente para ensejar a multa devida, e, neste caso, há a culpa em decorrência de responsabilidade dos gestores adotar as medidas necessárias ao atendimento tempestivo de seus deveres. É o relatório, senhor presidente. Doutora Estela. Eu apenas ratifico o parecer que consta dos autos, no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso, já que não foi trazido nenhum fato novo que pudesse interferir na configuração do fato gerador que foi reconhecido pelo tribunal lá na decisão recorrida. Então, é isso. Ok. O conselheiro Alberto. Bom, retornando aqui, como é um relatório já foi bem exaustivo,
pelos motivos, inclusive, que o Ministério Público ratificou, eu proponho a Vossas Excelências a decisão no sentido de conhecer do pedido de reconsideração porque satisfeitos os requisitos formais de admissibilidade, porém negar seu provimento do pedido de reconsideração da senhora Giselda Barbosa de Souza Lins, para, no mérito, manter em toto o acórdão que aplica a multa de descumprimento por todas as razões já colocadas, da ciência FUNCONTA do inteiro teor da decisão para as providências cabíveis, mediante acertando de trânsito em julgado, conforme dispõe o artigo 198, parágrafo 2º do regimento interno, caso não haja pagamento do débito do prazo regulamentar, determinar o envio de cópia autenticada do inteiro teor do processo à Procuradoria-Geral do Estado para a cobrança judicial do crédito, caso não haja o pagamento no devido tempo, da ciência com cópia dessa decisão a interessada senhora Giselda Barbosa de Souza Lins, dar publicidade ao presente acórdão. É como eu voto, senhor presidente. E senhores conselheiros, senhores... voto não, me perdoe. É como proponho a decisão para vossas excelências. Okay. Em discussão, a proposta de voto feita pelo conselheiro Alberto. Em votação, conselheira Rosa. Acompanho o relator, presidente. Conselheiro Fernando. Com o relator, senhor presidente. Conselheiro Rodrigo. Também com o relator, presidente. Conselheiro Sérgio. Com o relator, senhor presidente. Aprovado. Continua com a palavra o conselheiro Alberto. Alberto. Acho que ele saiu, e como eu estou verificando a pauta aqui, ele não tem mais pauta, a pauta dele seria essas duas de hoje, então vamos dar por encerrada a nossa sessão e passando facultando a palavra às senhoras conselheiras, senhores conselheiros. Alberto, pode falar. Entrou agora. Hoje está instável, muito instável a internet. Então, assim, eu concluo a minha pauta de hoje, senhor presidente, sem mais. Ok. Então, terminando a pauta, por uma conselheira Rosa. Eu gostaria de perguntar aos colegas conselheiros que fazem parte da primeira Câmara da disponibilidade de participação, uma vez que o conselheiro Anselmo fez um contato conosco e não vai poder participar da sessão, e se nós podemos dar início à sessão daqui uns 15 minutinhos. Estou à disposição, excelência. Em 15 minutinhos eu retorno. À disposição, conselheira. Obrigada. Obrigada. Continua a facultar a palavra. Senhor presidente. Conselheiro Fernando. Senhor presidente, hoje nós temos entre nós uma aniversariante, a conselheira Maria Cleide, que não pôde estar presente na nossa sessão, mas eu gostaria de registrar os meus parabéns, desejando muitas felicidades, assim, tudo de bom na vida da conselheira, e que o faça, senhor presidente, por ofício da presidência, mandando os nossos parabéns, as nossas felicitações por essa data tão importante, senhor presidente. Para ela e para todos nós que somos amigos, queridos dela e ela nossa. Muito obrigado, senhor presidente. Pois não, conselheiro Fernando. Será registrado. Então, não temos mais. Presidente. Conselheira Rosa. Eu, da mesma forma, me uno à solicitação do conselheiro Fernando com relação ao encaminhamento do registro das nossas felicitações à conselheira Maria Cleide. Ok, obrigado, conselheira Rosa. Senhor presidente. Pois não, conselheiro Sérgio, pode falar. Senhor presidente, eu me associo ao conselheiro Fernando Toledo e à conselheira Rosa aí para felicitar pela passagem de aniversário da conselheira Maria Cleide e desejá-la muita saúde e vida longa. Conselheiro Rodrigo. Presidente, da mesma forma, eu me irmano à proposta do conselheiro Fernando e dizendo que a conselheira Cleide
fugiu hoje, mas semana que vem ela vai estar aqui. Da mesma forma, presidente, viu? Da mesma forma, presidente, também me associo aos votos da conselheira Cleide. Tá, então eu queria me associar a todos os conselheiros, que a conselheira tenha muita saúde, muita paz, e que ela possa, na próxima semana, já estar com a gente, se Deus quiser, com muita saúde. Isso é que é o mais importante. Então, está terminada a nossa sessão, convocando para a próxima terça-feira, no horário regimental. Uma semana boa para todos.